Seção V. Da compensação a municípios. Art. 24. Vetado. Seção 6ª. Do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. I. Descentralização da obtenção e produção de dados e informações. Segunda, coordenação unificada do sistema. Terceira, acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. I. Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil. Segunda, atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional. Terceira, fornecer subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Capítulo V. Do rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Art. 28. Vetado. Capítulo 6º. Da ação do poder público. Art. 29. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal. I. Tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Segunda, outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera de competência. Terceira, implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito nacional. Quarta, promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos sob domínio da União. Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência. I. Outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos. Segunda, realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. Terceira, implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do Distrito Federal. Quarta, promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os poderes executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. Título 2º. Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Capítulo I. Dos objetivos e da composição. Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os seguintes objetivos. I. Coordenar a gestão integrada das águas. Segunda, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos. Terceira, implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Quarta, planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. V. Promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. I. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Segunda, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal. Terceira, os Comitês de Bacia Hidrográfica. Quarta, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. V. As agências de água. Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. E o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. E a Agência Nacional de Águas, incluído pela Lei 9.984, de 2000.
Segunda, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. Terceira, os Comitês de Bacia Hidrográfica, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. Quarta, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. V. As agências de água. Redação dada pela Lei 9.984, de 2000. Capítulo 2º. Do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos. Segunda, representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Terceira, representantes dos usuários dos recursos hídricos. Quarta, representantes das organizações civis de recursos hídricos. Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder a metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. Segunda, arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre conselhos estaduais de recursos hídricos. Terceira, deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados. Quarta, deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos conselhos estaduais de recursos hídricos ou pelos comitês de bacia hidrográfica. V. Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à política nacional de recursos hídricos. Sexta, estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sétima, aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos. Oitava, vetado. Nona, acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Nona, acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. X. Estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. 11. Zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB, incluído pela Lei nº 12.334, de 2010. 12. Estabelecer diretrizes para a implementação da PNSB, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, SNISB, incluído pela Lei nº 12.334, de 2010. 13. Apreciar o relatório de segurança de barragens, fazendo, se necessário, recomendações para a melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional. Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010. Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por um presidente, que será o ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Segunda, um secretário executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos. E um presidente, que será o ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, redação dada pela Medida Provisória número 870, de 2019. Segunda, um secretário executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional responsável pela gestão dos recursos hídricos. Redação dada pela Medida Provisória número 870, de 2019. E presidente, que será o ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, redação dada pela Lei nº 13.844, de 2019. Segunda, secretário executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional responsável pela gestão dos recursos hídricos. Capítulo 3º.
Dos comitês de bacia hidrográfica. Art. 37. Os comitês de bacia hidrográfica terão como área de atuação I. A totalidade de uma bacia hidrográfica. Segunda, sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário, ou terceira, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. Parágrafo único. A instituição de comitês de bacia hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República. Art. 38. Compete aos comitês de bacia hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, I. Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Segunda, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Terceira, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Quarta, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. V. Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes. Sexta, estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados. Sétima, vetado. Oitava, vetado. Nona, estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Parágrafo único. Das decisões dos comitês de bacia hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência. Art. 39. Os comitês de bacia hidrográfica são compostos por representantes I. Da União. Segunda, dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação. Terceira, dos municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação. Quarta, dos usuários das águas de sua área de atuação. V. Das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. Primeiro, o número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada à representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios à metade do total de membros. Segundo, nos comitês de bacia hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores. Terceiro, nos comitês de bacia hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes I. Da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, como parte da representação da União. Segunda, das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. Quarto, a participação da União nos comitês de bacia hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. Art. 40. Os comitês de bacia hidrográfica serão dirigidos por um presidente e um secretário, eleitos dentre seus membros. Capítulo 4. Das agências de água. Art. 41. As agências de água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Art. 42. As agências de água terão a mesma área de atuação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Parágrafo único. A criação das agências de água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Art. 43. A criação de uma agência de água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos. I. Prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Segunda, viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. Art. 44. Compete às agências de água, no âmbito de sua área de atuação. I. Manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação. Segunda, manter o cadastro de usuários de recursos hídricos. Terceira, efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
Quarta, analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos. V. Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação. Sexta, gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação. Sétima, celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências. Oitava, elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Nona, promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação. X. Elaborar o plano de recursos hídricos para a apreciação do respectivo comitê de bacia hidrográfica. 11. Propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. A. O enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes. B. Os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. C. O plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos. D. O rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Capítulo V. Da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos. Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional responsável pela gestão dos recursos hídricos. Redação dada pela Medida Provisória número 870, de 2019. Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional responsável pela gestão dos recursos hídricos. Redação dada pela Lei nº 13.844, de 2019. Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. I. Prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Segunda, coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Terceira, instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Quarta, coordenar o sistema de informações sobre recursos hídricos. V. Elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. E prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. Segunda revogado, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. Terceira, instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. Quarta revogado, redação dada pela Lei 9.984, de 2000. V. Elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Redação dada pela Lei 9.984, de 2000. Capítulo 6. Das Organizações Civis de Recursos Hídricos. Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta lei, organizações civis de recursos hídricos. I. Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas. Segunda, associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. Terceira, organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. Quarta, organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. V. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Art. 48.
Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Título 3º. Das infrações e penalidades. Artigo 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. E, derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso. Segunda, iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Terceira, vetado. Quarta, utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. V. Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Sexta, fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. Sétima, infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. Oitava, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração. E, advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades. Segunda, multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 100 a R$ 10.000, R$ 10.000. Terceira, embargo provisório, por prazo determinado, para a execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. Quarta, embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos ARTS 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. Primeiro, sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo combinado em abstrato. Segundo, no caso dos incisos 3ª e 4ª, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos ARTS 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa. Terceiro, da aplicação das sanções previstas neste título caberá recurso à autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento. Quarto, em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Título 4. Das disposições gerais e transitórias. Art. 51. Os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas mencionados no artigo 47 poderão receber delegação do Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, por prazo determinado, para o exercício de funções de competência das agências de água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas no artigo 47 desta lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das agências de água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. Redação dada pela Lei nº 10.881, de 2004. Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial específica. Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de 120 dias a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação das agências de água. Art. 54.
O art. 1º da Lei nº 8001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º. Terceira, 4,4% à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Quarta, 3,6% ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DNAE, do Ministério de Minas e Energia. V, 2% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quarto, a cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional. Quinto, a cota destinada ao DNAE será empregada na operação e expansão de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica. Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo entrarão em vigor no prazo de 180 dias contados a partir da data de publicação desta lei. Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta lei no prazo de 180 dias, contados da data de sua publicação. Art. 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 8 de janeiro de 1997, 176º da Independência e 109º da República. Fernando Henrique Cardoso. Gustavo Krause.